bem com vocês? Estava ali dando aquela nadada, nadei mais ou menos uns 2 quilômetros, crawl, peito, é, mergulhei, agora vou lá em cima tomar um banho e tô virando um atleta, galera. Eu tô achando que eu vou participar de um triatlo ou de alguma coisa porque tô virando assim, tá demais. Essa quarentena eu tô arrebentando, tá? Só tomar um banhozinho e já venho aqui dar aula pra vocês. Um abraço, galera. Fala, galera, tudo bem com vocês? Banhozinho tomado, higienizado, pronto para essa segunda aula. Também é uma aula que não vai ser muito curtinha, mas é uma aula que vocês precisam entender a diferença dos sistemas. Aqui, Construção do Mundo Moderno, parte 2. A gente vai começar a trabalhar um outro conceito. Na última aula a gente falou sobre capitalismo, agora a gente vai falar sobre o socialismo. Primeira pergunta: o que é o socialismo? Tá? Ele é um conjunto de doutrinas que defende o quê? Uma igualdade. Tá? Ele, de acordo com o pensamento dele, eles vêm contrapor algumas questões do capitalismo. Ele vem mostrar que o grande detentor é o povo, e o povo poderia trabalhar e pensar de uma forma diferente na sociedade. Ele vem trazer esses conceitos. E aí a gente vem, qual é a origem? Tá? A origem, ele começa a ter origem na Revolução Francesa. Por que ele vem com essa origem? Ele começa a questionar as péssimas condições de vida que as pessoas eram submetidas. As pessoas começam a se questionar como que elas viviam. E aí alguns pensadores começaram a trabalhar isso. Começaram a desenvolver. Pô, não é possível. O capitalismo explora tantas pessoas, pouquíssimas pessoas têm a questão de uma condição financeira melhor. Por que a gente tem que começar nesse sistema? E aí surge o socialismo científico. Existem outros tipos de socialismo, mas eu vou focar nessa questão do socialismo científico. Tá bom? Quem começou a falar sobre isso? Karl Marx e Friedrich Engels começou a trabalhar essa questão desse livro no Manifesto Comunista, em 1848. E ele começa a falar sobre 3 pontos, tá? Materialismo histórico ou dialética, tá? Que ele começa a falar sobre as condições socioeconômicas e de infraestrutura da sociedade. A luta de classes, que ele fala sobre a questão da divisão das classes sociais, o efeito da exploração e assim por diante. E a mais-valia, que eu falei na aula passada, que era a mais-valia no capitalismo, que é o valor não remunerado do trabalho, ou seja, a exploração do patrão em cima do empregado. Tá? Características do socialismo. Vamos lá. Uma coisa que é bastante importante. Economia planificada. Diferentemente do capitalismo, que trabalha com uma economia de mercado, ou seja, onde o mercado define as ações, se não está vendendo um produto eu mudo, aqui não, aqui tem um plano. Você vai seguir aquele plano até o final, mesmo que ele não dê certo, mas você segue. Por quê? Às vezes no meio do caminho pode não estar dando muito certo, mas no final ele acerta, na visão deles. No capitalismo não. Você vai de acordo com o que vai te dar dinheiro. Aqui não. Ele vai seguir um plano para que o que ele acha que é melhor para a população. Então o governo dita um plano e a economia é planificada, segue um plano. Aqui a propriedade é estatal. A pessoa não tem propriedade como no capitalismo. O governo, o Estado é dono das propriedades e ele cede as propriedades para as pessoas. Aqui, os meios de produção é socializado, você não tem um patrão. Todas as pessoas, o Estado está ali coordenando, mas todas as pessoas têm acesso ao meio de produção e todas as pessoas vão ter a questão da renda. Tá? Aqui não tem divisão de classe. A sociedade é uma classe só. E ele visa o bem-estar da sociedade. Poxa, professor, mas isso aqui é perfeito. É a sociedade maravilhosa. É, mas a gente vai ver que não deu certo. Como é que funcionava o socialismo real, tá? Revolução Russa, em 1917. O que aconteceu? Todos quem se opunha foram exterminados. Havia uma ditadura. Se você comparar a China hoje, a gente vai mostrar isso. Ela não é mais socialista, mas quem é contrário ao governo chinês sofre punições. Na Coreia do Norte, por exemplo, vocês sabem, vocês já viram nos telejornais, o quanto ela oprime. Então não é uma coisa também que a população...
Ah, mas a população também adora. Sim, mas tem que, na prática, na teoria ele era muito bonito, mas na prática ele não deu muito certo. E aqui eles citam alguns exemplos de como foi. Então você consegue perceber o seguinte, o socialismo na teoria ele foi muito interessante. Houve um crescimento, mas na prática ele deixou algo a desejar. E esse algo a desejar acabou com que algumas pessoas tivessem aversão ao socialismo. Aí a gente vai discutir isso. Qual a diferença entre capitalismo e socialismo? Propriedade privada, propriedade estatal, tá? Você percebe que aqui o investimento é em pesquisa, quem controla aqui é o governo, há uma livre concorrência, aqui é um monopólio, você consegue ver que é uma planificação, o outro não. Então, ou seja, você consegue perceber que aqui a sociedade é dividida em classes, aqui não. Você consegue perceber que se você comparar e olhar sem vivenciar, esse daqui seria melhor do que esse aqui, não tenho dúvida. Mas quando você coloca na prática e o homem que é egoísta, ele assume, ele começa a impor sua vontade e esquece tudo aquilo que era a ideia central. E aí viraram realmente grandes ditaduras mesmo, tá bom? Como é que esse socialismo se expandiu? Como houve essa insatisfação desde a Revolução Francesa, houve a Revolução Russa, quando termina a Segunda Guerra Mundial e duas potências ganham, que foi Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista, ele começa a se expandir. Na Europa, Polônia, Bulgária, Iugoslávia, alguns países, no caso a Alemanha, foi dividida em duas, tá? Assumiu. Na Ásia, alguns países como Mongólia, Coreia do Norte, China, Vietnã, Camboja e Laos também, alguns países africanos, Angola e Moçambique, e na América, Cuba, que é até hoje, tá? O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria, porque foi uma guerra gelada? Não. Foi uma guerra sem confronto direto entre as potências. Quando a gente fala sem confronto direto, é porque não houve o confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética diretamente. Houve entre aliados, mas eles diretamente não. Era uma guerra de ameaça, tá? E essa guerra, automaticamente, ela fez com que houvesse uma corrida para um desenvolvimento tecnológico muito grande. Por quê? Um queria mostrar que o socialismo era melhor, o outro queria mostrar que o capitalismo era melhor. E aí, no final, acabou que o capitalismo prevaleceu sobre o socialismo. Vamos lá. Quais eram as hostilidades? O que aconteceu, assim, que foram mais como é que eu vou dizer? Você conseguia visualizar mais nessa guerra, para dizer que foi uma guerra. Guerra da Coreia, o Muro de Berlim, que dividiu a Alemanha em duas partes, a capital Berlim em duas partes, corrida espacial, um mandava um cachorro, outro mandava um homem e assim por diante, guerra do Vietnã e corrida armamentícia. Era uma guerra de ameaça. Quem tinha mais armas, tá? Crise no socialismo. Por que o socialismo entrou em crise? Primeiro, o Estado centralizou tudo. Corrupção, tá? Ou seja, não havia concorrência e automaticamente a corrupção. A qualidade de vida das pessoas e dos produtos começam a cair. Há uma burocracia, porque só tem um partido único, você não podia ter oposição, tá? E não havia mais investimento. Automaticamente, a indústria começou a ficar ultrapassada, tá? Aqui, houveram alguns conflitos dentro das próprias nacionalidades e você começa a perceber o socialismo se desfazendo ao longo do tempo. O ponto final, onde começa a acontecer assim, houveram uma série de protestos, mas onde começa? Começa aqui, quando a União Soviética começa a passar por medidas que vão melhorar, mas automaticamente perder os princípios capitalistas. É quando ela surge com as medidas econômicas de perestroika e glasnost. O que foi isso, professor? A glasnost era a abertura econômica, a abertura política, e a perestroika era a reestruturação econômica. Ou seja, numa região que só havia um partido único, você ter uma abertura política e uma reestruturação econômica, você automaticamente começa a mudar isso. Quem que fez isso? Mikhail Gorbachev. Foi ele que fez a primeira mudança. E automaticamente a União Soviética se desfaz e em 1991 surge a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Aqui mostra uma fase, mostra a questão do Muro de Berlim, que dividia, mostra aqui quebrando a cabeça aqui do ditador. Então, ou seja, você começa a perceber isso. Socialismo hoje,
Existe? Existe. Em quais países? Cuba e Coreia do Norte. Professor, mas e a China? A China é uma coisa à parte. Porque eu falo uma coisa à parte, eu vou explicar. Ela se intitula de socialismo de mercado. Por quê? Ela abre sua economia através das zonas econômicas especiais, mas continua com um governo centralizador de partido único. Mas se ela visa o lucro, ela é capitalista. Ela não pode ser socialista. Mas há uma discussão assim. O que é o socialismo de mercado? É exatamente isso que eu expliquei. Você se mantém com um governo central, um governo único, tudo, o Estado dominando tudo, mas você abre determinadas regiões, que são zonas econômicas especiais da China, para poder vender e comercializar para o capitalismo. Se você parar para pensar, a China hoje é a segunda maior economia do mundo. Tá? Por que eu boto que a China é um caso particular? Porque ela vem trabalhando. Olha só, como é que você pode imaginar num país socialista a questão de ter uma empresa a qual você tem, se você olhar o princípio socialista, você tem o patrão e o empregado. Não era para ter, não é socializar os meios de produção? Então não tem como você imaginar dessa forma. Vamos lá. A gente tem que refletir sobre a seguinte questão. A gente viu o capitalismo, a gente viu o socialismo, mas quais são os pontos? Sociedade, consumo e meio ambiente. Primeira pergunta. Preciso de todos os bens que tenho? Eu acho que na minha visão, não preciso. Mas a sociedade, a minha cultura me faz com que eu tenha esses bens. É uma reflexão para você fazer. Será que a gente precisa ter tudo aquilo que a gente tem? Quantas coisas que a gente tem e a gente não usa? Que vem na questão do consumismo. Eu sempre cito esse exemplo quando eu dou essa aula. Eu tenho alguma blusa na minha casa que eu comprei e não usei? Eu tenho. Eu tenho alguma calça. Por que comprei então? Por que eu estou falando isso? É só a questão do consumo, a questão do dinheiro? Não. É porque isso gera um impacto no meio ambiente muito grande. E aí, quando eu falo para a gente fazer uma reflexão, é a gente tentar entender isso. Tá bom? Sei que a aula foi um pouco grande, eu sei que as duas aulas, videoaulas, foram um pouco grandes, mas o tema é bastante importante e bastante relevância. Então vamos entrar no seguinte. Vou passar esse dever para fazer com calma. Qualquer dúvida, me chamar no zap. Tá aqui. É uma matéria gostosa. Essa matéria vai seguir com vocês até a faculdade. Sempre vai se falar de capitalismo e socialismo. Às vezes vocês escutavam falar, mas não sabiam o que era. E agora vocês sabem. Tá bom? Um forte abraço. Deus abençoe vocês.